o famoso antes e depois dos procedimentos médicos. Vale mostrar tudo? Existe algum limite entre a ética médica e os conteúdos que são disponibilizados nas redes sociais? E os seus direitos da personalidade forem violados? O que acontece? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca desta nova prática de publicidade. É muito comum encontrarmos nas redes sociais alguns profissionais da saúde demonstrando o sucesso dos seus procedimentos, especialmente os estéticos, através da técnica do antes e depois. Mas será que existe alguma regulamentação? É interessante informar que o suposto consumidor, que é o alvo desta propaganda, não tem como saber qual o real contexto que essas fotos foram extraídas. Será que elas espelham mesmo a realidade? E se forem verdadeiras, qual é o limite de exposição que o profissional pode submeter o seu paciente? Realmente, essas são questões bem interessantes e devemos sempre ter em mente que aquele que causa dano a outro tem o dever de indenizar. Portanto, se algum direito for violado através desta prática, a pessoa lesada terá o direito de acionar o Poder Judiciário e propor uma ação indenizatória. Mas como os conselhos de classe se posicionam? Existem normas éticas para cada especialidade? A resposta ela é afirmativa. Vamos começar pelos dentistas. Para os dentistas, o Código de Ética Odontológica, que é a resolução CFO número 118/2012, considera de forma expressa em seu artigo 44, inciso 1º, que o emprego da técnica do antes e depois como sendo uma infração ética, equiparada às publicidades enganosa e abusiva. Eu vou fazer a leitura do dispositivo legal. Constitui infração ética, inciso 1º, fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens de antes e depois, com preços, serviços gratuitos, modalidades de pagamento ou outras formas que impliquem a comercialização da odontologia ou contrariem o disposto neste código. Em 2019, foi editada uma nova resolução, que é a CFO número 196/2019, que tem sido objeto de uma certa polêmica, porque passou a autorizar as selfies e a divulgação das imagens de diagnóstico e de conclusão de tratamento. No entanto, imagens relativas a tecidos biológicos e a realização dos procedimentos em si continuam sendo proibidas. No site do Conselho Federal de Odontologia, que é website.cfo.org.br, está disponível um texto explicando essa nova resolução. Para quem tiver interesse, basta acessar o endereço eletrônico que eu acabei de mencionar. E com relação à medicina, como fica essa questão? Com relação aos médicos, essa matéria ela é mais restritiva. Eles não têm tanta liberdade quanto os dentistas. Existe uma resolução editada e atualizada pelo Conselho Federal de Medicina, que é a resolução CFM 1974/2011 e a 2126/2015, que estabeleceu critérios da publicidade médica. A resolução 2126 de 2015 alterou as alíneas C e F do artigo 3º, alterou o artigo 13 e o anexo 2 da resolução CFM 1974/2011. Foi essa a atualização que ocorreu. O artigo 2º da resolução 2126 prevê: o artigo 13 da resolução CFM 1974/11 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. As mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos assistenciais em medicina deverão obedecer à lei, às resoluções normativas e ao Manual de Comissão de Divulgação e Assuntos Médicos, o CODAME. Parágrafo 1º. Para efeitos de aplicação desta resolução, são consideradas mídias sociais, sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares.
Parágrafo 2º. É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato, selfie, imagens e ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. Parágrafo 3º. É vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos, conforme previsto na linha G do artigo 3º da Resolução CFM 1974/11. Parágrafo 4º. A publicação por pacientes ou terceiros de modo reiterado ou sistemático de imagens mostrando o antes e depois ou de elogios a técnicas e resultados de procedimento nas mídias sociais deve ser investigada pelos conselhos regionais de medicina. É interessante informar também que o Código de Ética Médica, que é a resolução CFM 1931 de 2009, expressamente proíbe em seu artigo 75 a exibição de pacientes ou de suas imagens, mesmo com a sua respectiva autorização. Os médicos têm que ter muito cuidado com esse dispositivo legal, porque não basta o paciente autorizar. Não tem validade aqueles termos genéricos de autorização ou consentimento que normalmente são empregados nessa circunstância. Ao lado das vedações impostas pelos conselhos de classe, com relação à ética, nós também temos as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, que nos autoriza a aplicar a responsabilidade civil e penal. E temos também a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que classifica em seu artigo 5º, inciso 2º, como sensíveis os dados referentes à saúde, os genéticos, os biométricos, dispensando tratamento especial para a obtenção do consentimento. Essa disposição está prevista no artigo 11 dessa lei. E a possibilidade de aplicação de sanções administrativas no caso de infrações. Está no artigo 52. Por isso, é necessário que o profissional da saúde tenha cautela quando for expor os seus resultados. Tal exposição pode custar muito caro.